E o que você precisa saber? O que você deve saber? É possível investir no Facebook com pouco orçamento, né? Exemplo, R$100? Sim, ele você consegue fazer um investimento baixo, né? Ter um orçamento baixo. Eu sugiro que você invista R$10 por dia na sua campanha, mas vocês vão ver que dependendo do seu tipo de negócio, dependendo do seu produto, o próprio Facebook ele fala para você começar com R$5, com R$5,50, R$6 por dia na sua campanha, tá? Então, é possível investir no Facebook? Sim, é possível investir R$100, você só vai definir qual que é o período que você vai estar fazendo a sua campanha. Eu não aconselho você fazer uma campanha para o mês inteiro colocando R$100 e você vai entender o porquê. Eu só sei criar uma campanha clicando no botão de impulsionamento abaixo do post. É correto a gente fazer isso? Não. A gente vai começar a usar o gerenciador de anúncio do Facebook e você vai entender também o porquê que eu estou falando isso. Porque que não é ideal você clicar naquele botãozinho que tem embaixo do seu post do Instagram ou embaixo do seu post lá do Facebook. Você vai ver que a limitação que aqueles botões têm é muito grande. Você também vai entender daqui a pouquinho. E muita gente tem me perguntado, né? Eu faço um anúncio no Google ou faço um anúncio no Facebook e no Instagram. Então vai depender muito do seu nicho. O porquê que vai depender? Primeiro, se você tem um produto de necessidade, que é aquele que normalmente as pessoas elas pensam, né? Eu preciso de alguma coisa, então eu vou lá pesquisar. Então, eu preciso colocar um implante dentário. Então, eu vou pesquisar lá no Google aonde que eu posso fazer isso. Eu quero fazer uma limpeza no sofá da minha casa. Ok, eu vou lá no Google e vou pesquisar sobre isso. Então, os produtos que são de necessidade, a gente aconselha você criar uma campanha dentro do Google. E os produtos de desejo, então aquilo que você já vem na cabeça, eu quero, né, eu desejo muito alguma coisa. Então, por exemplo, eu quero comer uma comida diferente. Então você vai procurar lá um restaurante, vai procurar uma hamburgueria. Eu quero cortar o cabelo, eu quero, para as mulheres, né, eu quero fazer uma maquiagem porque eu vou estar indo numa festa no final de semana, ou eu vou estar indo num jantar de família. Então você está procurando salão de beleza. Então, para ficar bem claro aqui, quando você está usando as redes sociais, você como empresário que está entregando nas redes sociais e buscando um público específico que vá de encontro com o que você está oferecendo. Já do lado do Google é bem diferente. Do lado do Google, a pessoa tem um tipo de necessidade e ela vai lá pesquisar. Ela pode fazer isso dentro do Google mesmo, dentro da pesquisa ali do Google, ou que muita gente está fazendo agora, está abrindo o YouTube porque ela acha mais rápido ela assistiu um vídeo que vai solucionar o problema dela. Então, independente se for a pesquisa do Google ou se for o YouTube, os dois são da própria empresa Google. Tá? Então, hoje a gente até brinca, né? Qual que é a primeira ferramenta que mais vende na internet, né? Ela é o Google. E a segunda é YouTube, que também é do Google. E o terceiro fica brigando entre praticamente todas as outras redes sociais. O Instagram, como todo mundo sabe, vem crescendo bastante, vem incluindo novas funcionalidades dentro da sua plataforma, e isso está gerando cada vez mais engajamento. Então, para quem lembra do começo aí do Instagram, você não tinha o Stories, você não tinha nem aquelas bolinhas de destaque, você não tinha o Reel, que é parecido aí com o TikTok, você não tinha o IGTV, o Direct para você falar diretamente com as pessoas. Então, com essas implementações, ela tem ficado cada vez mais interessante. E para quem acha que o Facebook não está sendo mais vantajoso, tem muita coisa interessante dentro do Facebook. Por exemplo, você pode criar a sua comunidade. Então, quando você tem um grupo de clientes que eles estão comprando um determinado produto seu, já estão engajados com você, e você quer dar uma mentoria, por exemplo, você pode colocar eles dentro de um grupo do
do Facebook, onde você pode fazer a classificação por assunto. Então, aquelas pessoas que têm resultado, aquela área só de dicas, aquela área de um tutorial de como fazer. Você pode utilizar as salas de treinamento, onde você roda o vídeo diretamente lá do Facebook. Você consegue selecionar as pessoas e criar um grupo dentro do post que você vai fazer. Então você tem alguma forma lá de selecionar, de buscar, por exemplo, alunos de medicina. Então todas as pessoas que tiverem na sua base, que forem alunos de medicina, você pode criar um grupo personalizado para isso, e quando você for fazer um post, você faz diretamente para essas pessoas. Enfim, tem muita coisa interessante. A gente não vai entrar em detalhes em funcionamento das ferramentas hoje, porque a gente está focado aqui em como a gente vai criar essas campanhas com um baixo custo, né? Você também deve saber que o tipo de campanha que tem disponível no Facebook, que a gente vai estar trabalhando, é o formato de leilão. E o que é isso? O leilão, você está concorrendo com outras pessoas sobre o mesmo assunto. Então é por isso que quando você olha as estatísticas lá do Facebook, né, da sua campanha, você vai ver lá a quantidade de pessoas que clicaram no seu link, a quantidade, a frequência, né, com que o seu anúncio apareceu para as pessoas. Então, se ela está aparecendo para você, ela vai estar aparecendo para o seu concorrente também. Então, a função do marketing, primeiro, é dar o próximo passo para o seu cliente, para o seu futuro cliente. E também a gente pesquisar o que a nossa concorrência está fazendo para fazer as coisas muito melhor do que eles. Vocês também vão aprender aqui como que você olha as campanhas do seu concorrente. E qual que é o objetivo da sua campanha? Isso aqui é um dos pontos que eu considero mais importante dentro do marketing digital, e é bem interessante porque quase nenhuma empresa utiliza esse critério, né? Então eu vou mostrar aqui já os 3 aqui para você, para ficar um pouco mais fácil. O que é um público frio? O que a gente considera aquele público frio? Aquela pessoa que não te conhece, aquela pessoa que não sabe que você tem uma empresa, não sabe o nome da sua empresa, não sabe que produto você vende. Então são aquelas pessoas que você tem que atrair para dentro da sua empresa, né? Vamos imaginar aí que é uma loja no shopping. Então as pessoas estão passando pelos corredores do shopping e não está nem olhando para o lado para saber se a sua empresa está ali. Você pode ter feito a melhor fachada do mundo, que é a diferença, né, que a gente fala de uma campanha paga e uma campanha orgânica, né, que orgânico significa que você não está investindo nada, você está dependendo de indicações, você está dependendo de alguém fazer algum tipo de pesquisa e por acaso achar o seu perfil ali dentro do Instagram ou sua página dentro do Facebook. A mesma coisa dentro de um shopping. Você pode estar andando nos corredores, mas se você não olhar para o lado e não tiver uma boa fachada lá que chame a sua atenção, a pessoa vai passar direto. E o que a gente considera aqui o público morno? É aquela pessoa que já te segue, mas ainda não comprou nada de você. Então, vale lembrar aqui que não adianta muito você ter 10 mil, 50 mil, 100 mil seguidores se essas pessoas não forem comprar de você. Elas simplesmente podem estar te seguindo, mas pode ser que a maioria delas não tenha nem intenção de comprar alguma coisa de você. Por quê? Porque as pessoas dentro do Instagram, elas têm um perfil de acompanhar as outras pessoas, de saber o que as outras pessoas estão fazendo. É pura curiosidade. E elas querem coisas novas o dia inteiro. Então, a quantidade de tempo que as pessoas estão gastando dentro das redes sociais tem aumentado a cada mês, né? As estatísticas mostram isso. E para ter esse aumento cada mês, isso quer dizer que ela está consumindo conteúdos variados, né? Então, é por isso que a gente também destaca que as redes sociais ela é uma boa vitrine para a sua marca, para os seus produtos e serviços, e de preferência, a hora que você for vender, você direciona esse público
para fora das redes sociais. E aí, por último, aqui o público quente, que é aquele público que já se decidiu pela compra, ela está esperando que você dê um botão para ela comprar, ela está esperando que dentro lá do WhatsApp você mande o boleto para ela, mande o formato do cartão de crédito para ela comprar, enfim. Essa pessoa que já está decidida que vai comprar de você, e também aquelas pessoas que compraram alguma coisa. Então, você que trabalha com produtos alimentícios, por exemplo, você que tem um restaurante, você que tem uma adega de vinhos, enfim, são produtos recorrentes onde você pode estar vendendo mais de uma vez para o mesmo cliente. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho na nossa empresa aqui, nós temos mais duas empresas, né? Não só a Muda Digital, não só a agência de marketing, mas a gente tem mais duas empresas também na área de fotografia e de vídeo, né? Produtora de vídeo e um estúdio de fotografia, onde um dos produtos que a gente tem é casamento. Mas assim, além do casamento, a gente pode ter a fotografia, por exemplo, depois que a noiva, né, depois que essa pessoa casou, ela vai ficar grávida, tem um acompanhamento mês em mês, depois tem o parto, depois tem os primeiros meses, né, os mês aniversários, né, que hoje ficou muito comum no Brasil inteiro, depois você tem os aniversários, enfim, mesmo que seja um produto, ou melhor, né, mesmo que seja um serviço como fotografia, você consegue fazer uma recorrência para o mesmo cliente. Tanto que a gente tem mais de 15 anos de mercado e tem muitos clientes que são recorrentes ano a ano. Ok? Então, mais algumas coisinhas aqui que você precisa saber. Então, quais os recursos que você tem para convencer o seu público a comprar de você? Então, a gente já está falando aqui das redes sociais, a gente está falando de um site, está falando de uma landing page, que na verdade ela é uma página, né? Pode ser uma página de vendas, uma página de captura de dados, pode ser uma página de obrigado. Então, a diferença de uma landing page para um site normal é que normalmente a landing page ela não tem o cabeçalho com aquele menu e nem tem um rodapé. Então, a pessoa entra, ela olha essa oferta e ela não sai dela, né? Ela tem que tomar uma ação dentro dela, né? Deixa eu até mostrar um detalhe aqui, ó. Por exemplo, nessa daqui, que é um site que faz parte do grupo da Muda Digital, que é o campanhadehoje.com.br, você vai ver aqui, ó, que tem a mentoria, tem a loja virtual, tem aqui falando das landing pages, mais para baixo tem um vídeo meu. Então, ó, como que você vai contratar os serviços, e aqui embaixo já tem a assinatura de todos esses serviços. Mais perguntas frequentes aqui. Aí você vê que no rodapé ele só tem aqui as redes sociais, que eu acho interessante colocar, mas o mais importante, ó, pode ver que aqui na parte de cima não tem cabeçalho e também não tem o menuzinho, né, para você se distrair e clicar nele e sair dessa página. Então, a única coisa que você pode fazer nessa página é fazer essa leitura e aí seguir essas chamadas de ação que eu estou colocando aqui dentro, ok? Então vamos seguindo aqui. Além da landing page, a gente pode ter um formulário para cadastro para ganhar uma recompensa. Eu vou mostrar para vocês, como eu falei lá no início, quem ficar até o finalzinho, vou deixar lá um link, né, para uma página onde você vai poder fazer seu cadastro para poder ter acesso a todos esses slides aqui. E também, a hora que você receber o e-mail, vai ter um link lá do canal do YouTube que você pode estar revendo esse vídeo. Então, quais são os outros recursos que você tem? Você tem aí o vídeo, você tem o áudio, por exemplo, um podcast, por exemplo, uma narração de um artigo dentro da sua página. São recursos de áudio que você pode estar utilizando. Você pode criar anúncios somente com texto. Necessariamente você não precisa usar vídeos ou imagens. Claro que o texto, você vai ter que escrever o texto numa outra plataforma, copiar, salvar ele no formato de imagem para colocar dentro do seu anúncio. Imagens com texto, principalmente
os trabalhos que são feitos por designers, que são feitos por agências, mas eu vou mostrar aqui também, a hora que a gente for falar do aplicativo para criação de anúncios, que você pode criar uma imagem e colocar os textos dentro dessa imagem. E um recurso que é muito importante, que não poderia ficar de fora, é saber aonde seu público está. Né? Lembra ali que eu falei do público frio, morno e quente. Então, como que eu vou saber identificar qual que é o meu público frio, qual que é o morno e qual que é o quente? Então, eu vou mostrar para vocês também, ensinar vocês direitinho como que você consegue, utilizando alguns recursos desses aqui externos, como o site, a landing page, como que você faz para poder rastrear aonde que o seu cliente está. Mais uma vez, comparando aí, né? Imagina que seu cliente entrou no shopping, aí ele está no corredor principal e você, por exemplo, está lá no terceiro andar. Então a pessoa passou para o primeiro andar, passou para o segundo, passou lá no terceiro andar. Imagina se você pudesse rastrear essa pessoa para ver aonde que ela está andando dentro do shopping, né? Dentro do seu espaço. Né? Você tem uma lojinha lá dentro, mas desde a hora que a pessoa veio da rua, você consegue... se você conseguisse rastrear. É isso que a gente vê dentro desse grande fluxo de dados, né? desse grande tráfego que tem dentro da internet. Então, eu realmente preciso ter um site? Eu aconselho que sim. Né? E você vai entender o porquê que dentro do Instagram e dentro do Facebook você fica muito limitado. Você não sabe, por exemplo, se aquele post, como eu falei lá, se você está atingindo as pessoas que nunca te viram, se você está atingindo as pessoas que já compraram de você ou que estão pensando em comprar. Então, o ideal é que você tenha um site ou pelo menos uma página para que você encaminhe todo esse público que está interessado sobre os seus produtos e os serviços.